Minha mãe criou um perfil fake fingindo ser minha psicóloga. Olha, se alguém tivesse me contado, eu jamais teria acreditado. E olha que minha mãe sempre foi daquelas controladoras com diploma honorário em drama, mas o que ela fez ultrapassou qualquer limite do bom senso. Tudo começou no dia em que eu comentei, pela primeira vez na vida, que estava pensando em procurar uma terapeuta. Foi só um comentário inocente, enquanto lavava a louça, dizendo que talvez fosse bom conversar com alguém neutro, que não fosse da família. Minha mãe parou o que estava fazendo, com a bucha na mão e a cara de quem acabou de ouvir que eu ia largar tudo para virar fanqueira. Ela soltou um terapeuta para quê? E eu já senti que vinha chumbo grosso. Expliquei, com toda a calma do mundo, que era só para organizar as ideias, que eu estava me sentindo meio ansiosa, meio perdida com faculdade, trabalho, a vida. Nada demais. Mas para ela, isso foi o mesmo que dizer que a criação dela tinha falhado. E não satisfeita em apenas se ofender, ela começou a disparar perguntas. Mas eu converso com você todo dia. Você quer pagar alguém para ouvir o que eu já ouço de graça? Que tipo de segredos você tem que não pode me contar? E aí, sem eu saber, começou o plano diabólico. Uns dias depois, recebo um e-mail de uma psicóloga chamada doutora Renata Pires. Um e-mail super profissional, com logo, assinatura, até link de site. Dizendo que viu meu nome em um grupo de indicações e que tinha vagas abertas com valor acessível. Eu, toda feliz, respondi. Marcamos uma sessão experimental por videochamada. Na hora da tal sessão, lá estava ela, cabelo preso, óculos na ponta do nariz, voz mansa, fundo desfocado, tudo igualzinho a uma terapeuta do Pinterest. E eu, boba, caí feito uma pata. Comecei a desabafar. Falei da pressão de ser filha única, do controle da minha mãe, das vezes em que ela lia meu diário escondido, das brigas sem motivo, tudo. E essa Renata só balançava a cabeça e anotava. Só que os conselhos dela começaram a soar esquisitos. Tipo, você devia conversar mais com sua mãe. Ela tem razão em se preocupar tanto com você ou, às vezes, os pais sabem melhor do que os filhos o que eles precisam. E eu ali, achando que era coisa da minha cabeça. Mas o verdadeiro susto veio uma semana depois, quando comentei com minha mãe que a tal psicóloga me disse que eu devia sair mais sozinha, criar limites. Na hora, ela empalideceu e soltou, sem pensar, mas isso não foi o que eu te escrevi ontem. O mundo parou. Escreveu onde, mãe? Ela engasgou, tentou disfarçar, mas aí eu comecei a ligar os pontos. O jeito de falar da psicóloga, os conselhos enviesados, o horário das mensagens. E o nome Renata era o mesmo da melhor amiga de infância da minha mãe. Pronto. Minha ficha caiu. Minha própria mãe tinha criado um perfil fake, se passado por uma psicóloga e me enganado por quase um mês. E o pior, ela achou que isso era um gesto de amor. Depois que minha mãe soltou aquele, mas isso não foi o que eu te escrevi ontem, eu fiquei paralisada. Foi como se alguém tivesse me jogado um balde de água fria misturado com choque de realidade. Eu comecei a rir, mas era aquele riso nervoso, meio desesperado, porque a única possibilidade na minha cabeça era: não é possível. Minha mãe me encarou com uma cara de sonsa que ela domina como ninguém. Eu perguntei de novo, com todas as letras: você escreveu o quê? Pra quem? Ela tentou desconversar, disse que estava confundindo as coisas, que era só uma coincidência. Mas eu não sou burra. Fui direto no meu computador, abri o e-mail da doutora Renata Pires e comecei a investigar. O domínio do e-mail era genérico, do tipo @consultapsi.online. O site que ela mandou tinha só uma página, sem links, sem redes sociais, sem nenhuma informação de CRM. E o número do WhatsApp era com foto de flor e status atendendo pacientes maravilhosos. Sério, eu me senti uma idiota. Fui olhar os detalhes do contato e descobri que a linha era nova. Mais do que isso, os áudios que eu tinha recebido tinham um leve chiado, e uma amiga minha que é fonoaudióloga confirmou que a voz estava alterada, como se tivesse passado por um aplicativo para mudar o tom. Minha mãe usava um celular velho que vivia jogado na gaveta, que eu achava até que ela tinha esquecido da existência. E adivinha? Era de lá que vinham os áudios. A confirmação final veio quando eu mandei uma mensagem para Renata dizendo que eu queria marcar uma sessão presencial. A resposta veio em 30 segundos. Infelizmente, no momento só estou atendendo remotamente devido a uma alergia severa à poeira urbana. Eu li aquilo e juro por Deus, eu ouvi a voz da minha mãe ecoando na minha cabeça dizendo essa mesma frase quando eu tentei convencê-la a ir ao centro comigo comprar um aspirador novo. Na hora, o sangue subiu. Convoquei minha mãe para uma conversa séria.
Tranquei a porta do quarto, sentei na frente dela e fui direto ao ponto. Você é a Renata Pires, né? Ela fez aquela pausa dramática, tipo cena de novela das 7, deu uma suspirada profunda e respondeu com a cara mais lavada do mundo. Fiz isso para te proteger. E ainda teve coragem de colocar a culpa em mim. Disse que se eu tivesse conversado mais com ela, ela não teria precisado inventar nada. Que ela só queria garantir que eu não fosse cair nas mãos de alguma profissional que me colocasse contra a família. A audácia! Segundo ela, todas as mensagens e conselhos eram cuidadosamente pensados para o meu bem. E ainda teve o desplante de dizer que eu devia estar agradecida, porque ela estava gastando tempo e energia para cuidar da minha saúde mental. Eu fiquei tão passada que não consegui nem gritar. Só consegui olhar para ela e perguntar: você tem noção do que está dizendo? E sabe o que ela respondeu? Você vai entender quando for mãe. Como se isso explicasse qualquer coisa. O pior é que naquele momento eu percebi que ela realmente acreditava que estava certa. Que invadir meu espaço, manipular minhas emoções e se passar por uma profissional de saúde mental era um ato de amor. A minha cabeça deu um nó. Porque uma parte de mim queria rir da bizarrice da situação, e a outra parte queria sair correndo até a delegacia para denunciar minha própria mãe por falsidade ideológica e abuso psicológico. Depois da revelação bombástica de que a Renata Pires era, na verdade, a versão online disfarçada da minha mãe, eu entrei num estado de choque misturado com vergonha alheia e raiva. Passei a noite em claro, tentando entender como uma pessoa em sã consciência cria um avatar de psicóloga só para continuar controlando a filha adulta. E não satisfeita em fazer isso às escondidas, ela ainda teve a cara de pau de se justificar dizendo que era para evitar que eu fosse manipulada. Ué, e o que exatamente ela estava fazendo, então? No dia seguinte, eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Contei para minha melhor amiga. Ela quase engasgou com o café quando ouviu. Tivemos uma crise de riso histérica, daquelas que a gente ri até chorar, porque a situação era tão ridícula que parecia roteiro de pegadinha. Só que no fundo, eu sabia que não era nada engraçado. Era invasivo, era manipulador, e o mais louco, minha mãe realmente achava que tinha feito certo. Só que o pior veio quando eu tentei conversar com ela de novo, mais calma, tentando entender a linha de pensamento dela. Perguntei como ela teve a ideia de fingir ser uma psicóloga. Ela respondeu como se tivesse feito um bolo. Ah, foi fácil. Só criei um e-mail novo, peguei um template de site e usei um aplicativo de voz. Hoje em dia tudo tem tutorial no YouTube. Detalhe: minha mãe tem 58 anos, mal sabe usar o Pix, mas virou hacker emocional profissional da noite pro dia. Eu fiquei olhando para ela como quem olha para um pinguim tocando piano. E aí ela começou a dizer que a culpa de tudo era minha, porque eu andava distante, calada, e que qualquer mãe faria o mesmo se amasse a filha. Sério, ela usou o amor de mãe como justificativa para se passar por profissional de saúde mental. Mas não parou aí. Quando eu disse que ia procurar uma terapeuta de verdade, de carne e osso, com CRM e consultório, ela surtou. Disse que não ia permitir que eu pagasse um estranho para enfiar minhoca na sua cabeça e ameaçou cortar a ajuda financeira que me dava para a faculdade. Ou seja, além de me enganar fingindo ser minha psicóloga, ela agora estava tentando me impedir de ter uma de verdade. E aí eu entendi. Não era só sobre controle, era sobre poder. Minha mãe não suportava a ideia de não saber tudo da minha vida. Ela achava que o papel de mãe incluía ser minha amiga, conselheira, confidente, GPS e agora até terapeuta. E se alguém mais entrasse nesse território, era visto como ameaça. Só que o mais absurdo ainda estava por vir. Um dia depois de eu confrontar tudo, recebo uma mensagem da Renata dizendo que estava encerrando os atendimentos por motivos pessoais. Sim, minha mãe quis fingir que a psicóloga estava se afastando, tipo sumir com a personagem para não ter que lidar com a verdade. Mas a cereja do bolo foi o encerramento do tratamento. Ela mandou um texto dizendo que a paciente demonstrou resistência às intervenções e apresenta traços de ingratidão afetiva, o que compromete o vínculo terapêutico. Ou seja, minha mãe me deu alta da terapia fake me chamando de ingrata. Com diagnóstico e tudo. Sério, eu não sei se eu choro, se eu rio ou se eu escrevo um livro. Mas eu sabia que aquilo não podia acabar assim. Porque se ela foi capaz disso uma vez, quem garante que a próxima Renata não seria uma nutricionista, uma personal trainer ou uma coach financeira? A mulher já tinha mostrado que não tinha limites. E eu ia precisar tomar uma decisão séria. Ou cortava de vez essa dependência, ou ela ia acabar me tratando como personagem da vida dela, com roteiro e tudo. Depois que a Renata Pires se aposentou do nada, com aquele discurso de terapeuta magoada, eu achei que minha mãe ia finalmente entender que tinha passado todos os limites.
Mas que nada. Ela só trocou a tática. Passou a tentar se infiltrar na minha vida de forma ainda mais criativa, tipo uma agente infiltrada da sua versão materna. E o próximo passo do plano dela foi criar um grupo de WhatsApp chamado Círculo de Apoio Feminino. Eu juro por tudo que é mais sagrado, parecia grupo de coaching barato misturado com autoajuda do Facebook. A descrição era: mulheres que cuidam de outras mulheres #sororidade. Achei estranho, mas como tinham alguns nomes conhecidos da cidade e até tias minhas no grupo, entrei achando que era uma daquelas correntes de oração ou troca de receitas. Que nada. O grupo era basicamente mais uma extensão da terapia fake, só que agora com várias Renatas disfarçadas. Isso porque, sem vergonha nenhuma, minha mãe mandava mensagens genéricas no grupo com indiretas claramente direcionadas a mim. Tipo, tem gente que se afasta da família e acha que isso é evolução emocional, mas não passa de egoísmo mesmo. E vinham umas 3 senhoras em seguida comentando: fato, mana, falou tudo, amiga, e gratidão por essas palavras, são um bálsamo. Eu fui atrás de uma das participantes e perguntei quem ela era. Descobri que 2 das mulheres do grupo eram perfis criados por, adivinha quem? A própria Dona Maria, minha mãe. Isso mesmo. Ela fez fakes para concordar com os próprios conselhos. Era tipo um teatrinho virtual onde ela era terapeuta, a paciente, a plateia e o auditório do casos de família. Eu não sei como ela achava que eu não ia perceber. Os perfis tinham foto de Pinterest, nomes tipo Dona Yolanda Consciência Plena, Elisângela Amor e Luz, e todas falavam como se tivessem saído de um livro de autoajuda de banca de revista. O mais absurdo é que algumas amigas da minha mãe realmente estavam no grupo, e achavam tudo aquilo o máximo. Diziam que minha mãe tinha o dom da escuta, que ela devia ter feito psicologia, que era uma mulher de visão. Enquanto isso, eu estava ali, vivendo dentro de um experimento social sem ter assinado termo nenhum. E o ápice do surto veio quando uma das Renatas 2.0, um dos fakes da minha mãe, publicou um texto no grupo dizendo que às vezes a filha precisa entender que a mãe sabe mais do que qualquer terapeuta, porque mãe sente. Tava tão na cara que era minha mãe escrevendo, que eu tirei print e fui mostrar para ela. E sabe o que ela fez? Disse que eu tava vendo coisa, que eu tava paranoica, que precisava de terapia de verdade porque tava muito desconfiada. Cara, ela queria me convencer de que eu tava errada por desconfiar de uma mentira que ela mesma inventou. A manipulação tava num nível que até o Gasliguin ia pedir aposentadoria. Cheguei a um ponto que não sabia mais o que era verdade, o que era fake e o que era minha mãe com outro nome e uma flor na foto de perfil. Eu tentei sair do grupo, mas ela me colocou de volta. 3 vezes. Toda vez que eu saía, ela mandava mensagem privada com: filha, acho que sem querer você clicou em sair do grupo. Como assim sem querer, mãe? Depois da 3ª vez, eu deixei ela no vácuo e comecei a pensar em fazer um dossiê com tudo isso. Porque eu não estava mais lidando só com uma mãe controladora. Eu estava lidando com uma rede de fake news psicológicas comandada por uma mulher que devia estar no laboratório, sendo estudada. Eu achei que depois do grupo de WhatsApp ela ia dar um tempo, mas se tem uma coisa que eu subestimei foi a criatividade da minha mãe. Porque do nada, num sábado de manhã, eu recebo um e-mail formal, com assinatura digital e tudo. Quem era? Ela mesma, Renata Pires. Viva e ativa novamente. A mulher ressuscitou a personagem como se fosse normal. Só que agora ela estava mais ousada. O e-mail dizia: após uma profunda jornada de autoconhecimento, estou retomando meus atendimentos. Seu caso me comoveu profundamente. Gostaria de oferecer uma última sessão gratuita para encerrarmos esse ciclo com amor e luz. Eu quase quebrei o computador de tanto rir. Ela basicamente fez um plot twist de novela mexicana com direito a e-mail corporativo, logo da clínica e até um link para marcar a consulta num site feito no Wix. Eu cliquei só para ver até onde ela ia. O site tinha depoimentos de pacientes, claramente inventados, tipo: a doutora Renata me salvou da crise mais difícil da minha vida. Fernanda, 33 anos, Goiânia. Fernanda, né? Pois fui catar a tal Fernanda. Era a mesma mulher que curtia as postagens da Elisângela Amor e Luz no grupo de WhatsApp. Ou seja, ela usou o fake do fake para dar depoimento sobre outro fake. Minha mãe tinha construído o multiverso de Renatas, e eu era a única que estava presa sem querer nessa dimensão paralela. E sabe o que foi mais desesperador? É que ela começou a tentar convencer minha tia, irmã dela, a fazer uma sessão experimental com a Renata. Sim, ela ia atender a própria irmã fingindo ser outra pessoa. Eu precisei intervir.
Liguei para minha tia e contei tudo. Minha tia ficou passada, mas não tão surpresa assim. Disse que minha mãe sempre teve dons teatrais e uma tendência a controlar todo mundo por amor. Ah, esse por amor dela já era praticamente uma desculpa carimbada. Aí veio o momento em que a bomba explodiu de vez. Fui denunciar o site da Renata no Reclame Aqui, porque sim, já que ela queria fingir que era profissional, ia ter que encarar as consequências. Só que enquanto eu preenchia o formulário, percebi algo muito pior. Ela usou meu CPF para registrar o domínio. Eu fiquei paralisada. A mulher usou meus dados como se eu fosse a dona da clínica fake. Se alguém processasse ou denunciasse, era meu nome que ia aparecer. Na hora eu fui confrontar. Mostrei o e-mail, o print do registro do domínio, tudo. E ela, com a maior cara lavada do mundo, me disse: "Ah, eu achei que não tinha problema. Você nunca usava esse CPF mesmo. Como assim eu nunca usava esse CPF? Eu tô viva, mãe. Eu sou uma cidadã." A essa altura, eu já estava cogitando seriamente colocar uma câmera escondida em casa e mandar esse caso pro Fantástico. Porque se eu contasse para qualquer pessoa normal, iam achar que eu estava inventando. E mesmo depois de tudo isso, ela ainda teve a audácia de me mandar um áudio com voz mansa, como se nada tivesse acontecido, dizendo: "Filha, você já pensou que talvez o problema seja você não aceitar ser ajudada?" Nesse momento eu percebi que não era só sobre controle. Era sobre ela ter criado uma realidade paralela onde eu era eternamente dependente dela, emocional, financeira e até terapeuticamente. O negócio estava tão distorcido que ela acreditava mesmo que ser minha psicóloga fake era um ato de amor. Só que o que ela não esperava era que eu estava prestes a virar esse jogo. E que quem ia dar alta dela agora era eu. Quando eu pensei que minha mãe já tinha batido no fundo do poço da criatividade, ela resolve fazer algo que beira o surreal e o genioso ao mesmo tempo. Ela criou um perfil no Instagram da doutora Renata Pires e começou a postar conteúdos terapêuticos. Sabe aqueles memes de autoajuda? Só que feitos com uma pitada bem mórbida de controle psicológico. Tipo, se você não atende aos meus conselhos, está escolhendo sofrimento. Era tão sutil quanto um elefante numa loja de porcelana, mas com o tempo começou a ganhar seguidores. E não eram poucos. O perfil tinha uns 300 seguidores. Para ela, era o equivalente a bombar no TikTok com milhões. Aí que vem o detalhe. Minha mãe começou a responder mensagens privadas em nome da Renata, uma mistura de coach motivacional com mãe ciumenta que quer controlar minha vida. Algumas pessoas escreviam pedindo ajuda e ela respondia com frases prontas, tipo: "A aceitação é o primeiro passo para a libertação emocional." E o mais hilário é que as respostas sempre tinham um toque pessoal, como se ela tivesse acompanhado toda a vida dessas pessoas. Só que a verdade era que ela tinha decorado alguns detalhes meus e usava isso para fazer parecer que sabia das coisas delas. Um clássico caso de psicologia freestyle nível master. Comecei a receber mensagens de amigas e até desconhecidos perguntando se eu era parente da tal Renata e se eu recomendava ela como terapeuta. Nessa hora, decidi que não dava mais para segurar a onda. Criei um perfil fake só para investigar a Renata no Instagram, e a partir dali virei a stalker oficial da minha própria mãe e do meu próprio delírio familiar. O ápice do absurdo foi quando ela marcou um live session na página, tipo uma transmissão ao vivo onde ia tirar dúvidas emocionais. Eu, claro, não podia deixar essa bomba explodir sozinha. Então divulguei para umas amigas um convite fake para assistir e expor a farsa da terapeuta. No dia da live, minha mãe estava toda animada, se arrumou como se fosse pro Oscar, botou aquela voz de psicóloga e começou o show de autoajuda às 8 da noite. Mas aí, como numa pegadinha de programa humorístico, comecei a mandar perguntas ao vivo fingindo ser paciente, pedindo conselhos esquisitos e perguntas que só serviam para confundir ela. Tipo: "Doutora Renata, qual o tratamento para mãe que cria perfis falsos para controlar a filha? E a senhora acha que controlar a vida da filha é terapia ou crime?" E para surpresa geral da nação, minha mãe começava a gaguejar, perder o fio da meada e soltar umas respostas meio sem noção, que só aumentavam o fiasco. A live viralizou no grupo da família e logo a história da Renata fake virou meme interno. O tio do meu pai até fez um vídeo imitando a voz dela, o que só piorou a reputação da nossa clínica imaginária. Foi nesse momento que minha mãe finalmente percebeu que tinha ido longe demais, ou pelo menos fingiu perceber. Ela tentou pedir desculpas na live, dizendo que tudo era uma brincadeira para me ajudar, mas ninguém acreditou muito. Eu ri, chorei e pensei que, pelo menos, aquela novela da Renata estava chegando na reta final. Só que, spoiler, a grande surpresa ainda estava por vir, e ninguém estava preparado para isso.
Depois daquele fiasco épico da live, que virou motivo de piada em toda a família e até nos grupos do bairro, eu achei que minha mãe ia, finalmente, baixar a bola e deixar essa história toda pra lá. Ledo engano. Porque no dia seguinte ela apareceu com um plano digno dos roteiristas de novela das 8. Criou um grupo no WhatsApp chamado Clube da Autoajuda Renata e começou a convidar vizinhos, parentes e até a moça da padaria para participarem das sessões virtuais. A mulher virou uma espécie de guru local, só que com uma aura que misturava controle mental e mãe preocupada demais. Era tão bizarro que eu comecei a me perguntar se não tinha algum livro de autoajuda escondido no armário que ensinava isso, porque o controle dela já estava no nível ninja das relações familiares. A cada mensagem que ela enviava no grupo, era um festival de autoajuda misturada com frases que só serviam para manipular, tipo: se você não faz o que eu digo, é porque está bloqueando seu próprio crescimento ou o amor verdadeiro passa pela obediência. Os membros do grupo, que no início achavam graça, começaram a ficar meio desconfiados. Minha tia até enviou uma mensagem anônima reclamando que estava tudo ficando estranho demais e que a terapeuta devia procurar ajuda profissional. A situação virou um verdadeiro circo, e eu comecei a juntar provas para, finalmente, dar um basta nessa loucura. Foi aí que decidi convocar uma reunião de emergência em família, sem avisar minha mãe que o assunto era ela mesma. Convidei minha tia, primos, tios e até o vizinho que tinha virado fã da Renata. Na reunião, coloquei tudo na mesa: os perfis falsos, o site, o e-mail, o CPF usado indevidamente e o grupo do WhatsApp virando uma seita da autoajuda. A cara da minha mãe foi um show à parte, ora tentando rir, ora tentando negar, e no fim admitindo que tudo era mesmo uma forma torta de demonstrar amor e preocupação. O auge do encontro foi quando alguém perguntou: mãe, e se a filha quiser ser independente e tomar as próprias decisões? Como fica essa terapia aí? Ela ficou sem resposta e caiu no silêncio. Ali eu percebi que, por mais que a intenção dela fosse boa, o método era totalmente errado e sufocante. Depois dessa reunião, minha mãe finalmente aceitou procurar uma terapeuta de verdade, e eu comecei a fazer terapia também, para lidar com tudo isso que vivi. O perfil da Renata Pires foi desativado, com muita relutância, o site saiu do ar e o grupo do WhatsApp virou um arquivo de memórias hilárias e assustadoras ao mesmo tempo. Hoje, quando conto essa história, todo mundo acha que é piada, mas foi real. Minha mãe criou um personagem fake, virou psicóloga fake, administrou um perfil fake, fez lives fake, usou meu CPF, virou guru local e quase criou uma seita da autoajuda familiar. E eu? Eu virei a personagem principal dessa novela cômica, que só termina com a gente rindo das loucuras da vida, e de vez em quando, mandando um oi Renata bem sarcástico quando ela tenta dar uma de terapeuta de novo. Afinal, controle nível master, né? Mas, pelo menos, agora é só na zoeira. Se inscreve e ativa o sininho para mais.